Nós estamos na Paraxá, como o irmão falou, Tzav, ordena, é a 25ª porção que nós estamos juntos, não é? Desse ano de 5.784, do ano comum de 2024. Essa Paraxá vai de Levítico 6:8 a 8:36, como o irmão disse, é dividida em porções de 7, e você deve ter lido em casa, eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Glória a Deus. Ó. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Jeremias 7:21 a 8:3, e tem alguns que leem Jeremias 9:23 a 24, e a porção Brit Hadashah, ou seja, da Nova Aliança, é Marcos 13:1 a 37. Amém? Quem de nós aqui já não ouviu dentro da igreja, vamos fazer uma consagração? Todo mundo, né? Interessante, todo mundo. Muitos de nós já ouvimos isso, né? E até já falamos isso. Vamos fazer uma consagração? Não é? Pois dentro da igreja criou-se a ideia de que consagração é uma reunião ou um culto de jejum e oração. Nós criamos essa ideia, esse conceito. E isso se espalhou. Mas, pergunto a você, o que de fato é uma consagração? Você sabe? É bem provável que não. Porque as pessoas, ou sejamos nós, ouvimos as coisas e aceitamos e não questionamos. Não perguntamos às pessoas nada, só fazemos aquilo que elas falaram para nós. E isso é perigoso. Mas o que é de fato uma consagração na palavra do nosso Pai Celestial? O significado de consagração na Bíblia envolve aspecto de dedicação, santificação e compromisso com Yud Re Vav. Consagração envolve dedicação, santificação e compromisso. Então não é bem aquele culto que a gente faz de jejum e oração. Amém? Na verdade, a consagração na Bíblia é frequentemente associada à ideia de separação para um propósito divino. Consagração na Bíblia é separação para que Deus te use em algum propósito dele. Isso é a ideia de consagração na Bíblia. Esta separação não implica apenas na abstinência de prática profana dos pecados, não é só isso. É isso, mas envolve também uma entrega ativa e intencional de si mesmo ao Senhor. Então não é muito parecido com aquele culto que nós fazemos, né? De consagração. Vamos fazer consagração de manhã aí, vamos. É mais ou menos, mas não é tudo. Na Bíblia encontramos algumas palavras em hebraico que denotam essa ideia. Por exemplo, o termo em hebraico haram, que é dedicar-se, ou kadash, pôr de lado. E uma palavra muito conhecida, talvez até de vocês, nazar. Nazar, que significa separar, e que é a origem da palavra nazireato. E nazireato é o quê? Dedicação, separação de si mesmo, de forma o quê? Voluntariosa a Deus. Deu para entender? Então, nazar. Então, a ideia de consagração na Bíblia é um pouco diferente da ideia que se espalhou dentro da igreja de Yeshua, não é? Ah, Rafael, por quê? Porque as coisas vão sendo distorcidas, não compreendidas e muitas das vezes espalhadas da maneira que se compreendeu. Então, consagração carrega a ideia fundamental de separar algo ou alguém. Você pode consagrar coisa, campo, o seu carro,
para um propósito específico do Criador. Por isso que as pessoas, às vezes, compram um carro novo, têm uma casa nova, e as pessoas falam comigo, você vai lá consagrar? Eu falo, meu irmão, você tem certeza que você quer consagrar? Hein? É opcional. Por que eu pergunto isso? Você vai ouvir. Agora, quando uma pessoa, alguma coisa é consagrada, fica dedicado para o louvor e o trabalho do Criador para sempre. Não tem retorno. Ah, Rafael, eu quero consagrar o meu apartamento a Deus. Amém. Você quer mesmo? Quero. Senhor, nós consagramos. Se você vender, Deus vai te cobrar. Se não te cobrar agora, te cobra na eternidade. Deu para entender? Vou consagrar o meu carro. Você vai consagrar? O seu carro está sendo separado para a obra de Deus. Consagração é isso. Seu apartamento foi separado para a obra de Deus. Entregue a ele. Não lhe pertence mais, mas meu nome está lá. Problema seu. Não pode vender. E a igreja não entende isso. Isso é perigoso, gente, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Deus explicou tudo direitinho. Você quer consagrar? Pode. É de forma voluntária. Mas você não tem resgate para consagração. Por isso que eu digo, quando as pessoas falam, vamos fazer uma consagração, a pessoa não sabe o que está falando. Realmente ela não sabe. Porque veja o que está escrito lá em Levítico 27 e 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada a Yud Re Vav Re por alguém daquilo que possui, seja homem ou animal ou campo da sua possessão, não será vendida nem remida. Ó, toda coisa consagrada será santíssima a Yud Re Vav Re. É isso que está escrito. Você já consagrou coisa a Deus? Mas você pode consagrar a si mesmo. Amém? Deu para entender, gente? Quer que eu repita? Está claro? Para nosso Pai Celestial não existe o desconsagrar. Se eu consagrei isso a Deus, não existe possibilidade de desconsagrar. Acabou, não é meu mais. Mas o meu nome está lá, não importa, para Deus não é seu. E Deus há de cobrar. Como que Deus vai cobrar? Não sei. Pode ser agora, pode ser na eternidade. Ele vai cobrar. Ou seja, para Deus, tirar o caráter de consagração de algo não existe. Não tem como. Olha que coisa. Consagrou a ele, consagrado está. Sejam homens ou sejam objetos. Se tu consagrou, está consagrado. E essa paraxá vai falar da consagração de Arão. Olha aí, ó. E seus filhos, para o sumo sacerdócio. E é para sempre. De geração a geração. Veja em Levítico 8, de 1 a 2. Disse mais Yud Re Vav Re a Moisés: toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães ázimos. Consagração aí, ó. Nessa consagração nós temos alguns elementos que temos que prestar atenção, que às vezes a gente joga tudo para o alto e diz, isso aí já acabou, não tem problema. Presta atenção, olha só. Óleo da unção. Animais para o sacrifício, ou seja, derramamento de sangue. E pães ázimos.
Outra coisa a observar é que essa consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio, Yud Revav ordenou que seja pública. É outra questão. Consagração é pública. Veja em Levítico 8:3. E reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação, do Mishkan, do tabernáculo. A congregação inteira está lá. Deus mandou colocar Arão e seus filhos em pé diante da congregação e Moisés vai consagrá-los para Deus. Amém? E publicamente. Todo mundo tem que ver. E Moisés, como sempre obedece ao Senhor, veja Levítico 8:4, fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. De 2 milhões a 3 milhões de pessoas, toda parada, vendo aquela consagração. Consagração, presta atenção, tem que ser pública. Amém? E Moisés reafirma que o que ele está fazendo não é invenção dele ou coisa de sua imaginação, e sim é uma ordem do Criador. Veja em Levítico 8:5. E disse Moisés à congregação: isso é o que Yud Revav ordenou que se fizesse. Moisés não faz nada por vontade própria. Tem muita gente dentro da igreja que fica dizendo que Moisés foi um grande legislador. Isso é mentira. Moisés não fez isso. Moisés recebeu e obedeceu a Deus. Servo fiel. E Moisés reafirma, já li, e por ordem do Senhor, Moisés lava publicamente Arão e seus filhos com água. Veja lá em Levítico 8:6. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Olha só, nós vimos que tinha alguns elementos nessa consagração. Você lembra de cabeça? O quê? O óleo da unção, não é azeite, é óleo da unção. Os animais, não é um carneiro só não. Tem um novilho e 2 carneiros para o derramamento de sangue, ou seja, o sangue, mais pães ázimos. E agora acrescenta mais um elemento, a água. Então, consagração precisa disso. Precisa de óleo da unção, de sangue derramado, de pães ázimos e água. Glória a Deus. Neste momento é acrescentado o elemento que faltava à consagração de um sacerdote para Yud Revav, a água, para o banho ritual, chamado em Israel de mikvah. Prestou atenção? Existe também o termo em hebraico tevilá. Não confunda com tefilá. Muita gente confunde. Tem tevilá e tefilá. O que é tefilá? Oração. Mas o que é tevilá? Imersão. É o ato de dar o banho. Deu para entender? Não confunda. São 2 palavras que parecem muito na sua sonoridade, mas são diferentes no seu significado. Fala tevilá. Tefilá. Um é oração e a outra é imersão. Parece muito igual, mas não é. Tá? Não confunda não, que eu já vi gente confundindo. Tem gente que confunde. E isso traz uma certa confusão. Então, tevilá significa mergulhar, emergir. O verbo transmite a ideia de imergir um corpo ou um objeto na água. Na realidade, esse verbo expressa a ideia de mergulhar algo em algum líquido, só que na Bíblia é na água. Amém? Tá bom?
recordando, para a consagração nós temos óleo da unção, sangue dos animais, pães ázimos e a água para o banho ritual. Cada ordem dada, presta atenção, pelo Criador, tem o objetivo de ensinar, prever acontecimentos relacionados entre o povo escolhido, Israel, e os fatos envolvidos na sua redenção e na redenção de outras nações. Você entendeu o que eu quis dizer? Deu para entender? Toda a ordem de Deus, que Deus deu a Israel, a Moisés, está ligado o quê? Numa informação que Israel precisa entender de acontecimentos futuros que vão exercer funções na salvação de Israel e de todo aquele que nele crê. Deu para entender? Eu acho que me fiz entender. Iniciando com a figura do Cordeiro morto, que representa o quê? O Salvador, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Não é verdade? Aí, ó. Tudo apontava para a sua vida, sua missão, seu retorno, e aponta também para a recriação de toda a criação física do Deus Altíssimo. Estes símbolos foram repetidos pela nação de Israel no Mishkan por aproximadamente uns 1.500 anos, gente. Eles foram fazendo isso. Por quê? Isso precisa ficar fixado em mim. Porque eu preciso compreender aquilo que Deus está fazendo para a salvação. Porque eu preciso acertar o caminho. Eu não posso ir nem para a direita e nem para a esquerda. Então isso foi repetido agora, por anos, né? O povo deveria entender cada significado, mas apenas os escolhidos dentre eles entenderam. E assim continua até o dia de hoje. Amém, meu irmão? Tem gente dentro da igreja que lê essas coisas e fala assim, isso é bobagem, isso acabou. Isso era porque o povo era atrasado. Por quê? Porque eles não são escolhidos para compreender a verdade. Porque o que salva é a verdade. Porque o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pessoa olha para essas coisas e abandona. E aí não conhece a verdade. Por isso que Yeshua falou, a eles não é dado conhecer os mistérios do reino. Ó, cuidado, hein? Cuidado. E assim continua até o dia de hoje. Visto isso que eu acabei de falar para vocês, o que lhe parece que é esta consagração feita por Moisés a Arão e seus filhos? E o que te parece que é o banho com água? Ó, isso tem que estar apontando para algo. Porque Deus não faz nada à toa. Aquilo que Moisés está fazendo, essa figura que nós descrevemos agora, tem que necessariamente apontar para algo em relação à salvação. Vamos ver lá no Brit Hadashah, na Nova Aliança. Olha só. O novo pacto. Veja o que acontece. Presta atenção. Ó, Yohanan, na nossa Bíblia lá, João, aparece proclamando uma tevilá. Ele aparece, de repente, lá em Israel. Ó, ele aparece lá proclamando uma tevilá. E uma tevilá de arrependimento. Começa a gritar lá no meio do deserto, vai para perto do Rio Jordão e começa a chamar as pessoas para uma tevilá, que era uma coisa comum em Israel. Todo mundo conhecia. Tá bom? Por isso que ninguém falou, esse homem aí é maluco. Não, todo mundo sabia. Tanto é que os fariseus foram perguntar a ele, quem é você? Você é o Mashiach? João falou, não, não sou o Mashiach. Você é o profeta? Não sou profeta. Você é Elias? Não sou Elias. Ué, mas então quem é você que está aí batizando? Por que você está aí imergindo as pessoas? Porque só Mashiach, profeta, entende? Poderia, na cabeça deles, fazer
teve lá a imersão ritual que Moisés fez. Deu para entender? Amém? Ou seja, uma imersão na água para o arrependimento. O que o grego acabou chamando de baptizo, no grego. O grego olhou aquilo e falou, isso aí é, na língua deles, claro, eu não sei grego. Ele falou, baptizo. E o que significa em grego baptizo? Imersão em água. A mesma coisa. Só que baptizo em grego e tevilá em hebraico. Que veio para o português como batismo, que também significa no grego imergir nas águas, no sentido de lavar e purificar. Aí a pessoa traduziu não compreendendo, colocou João Batista. Aí os outros perguntam assim, o sobrenome dele é Batista? Não, meu irmão. O sobrenome dele não é Batista. Ele não tem nada a ver também com a Igreja Batista. Como já me perguntaram, ou como muitos afirmam, que a Igreja Batista vem dos seguidores de João Batista. Isso é uma grande mentira, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. E João não chama João da Silva Batista. No hebraico, seria melhor a tradução para o português, João, aquele que faz imersão. Seria melhor. Eu ia entender mais. Você ia entender mais. Você não ia pensar que João é primo do Pedro Batista lá do seu trabalho. Ou parente próximo, distante. Você não ia pensar isso. Mas, gente, muita gente pensa. Eu estou te falando que as pessoas me perguntam. Igual Jesus Cristo. Todo mundo pergunta, o sobrenome dele é Cristo? Não, meu irmão. O sobrenome dele não é Cristo, não tem nada a ver. Cristo é um título de ungido, Mashiach, em hebraico. Tem nada a ver com sobrenome. Sobrenome, gente, é uma coisa moderna, sabia disso? Naquela época falava fulano, filho de fulano. Aí você identificava quem era. Por quê? Porque muita gente tem o mesmo nome. Então eu preciso identificar aquela pessoa. O triste é quando o filho e o pai tivessem o mesmo nome do outro lá. Aí gerava uma certa confusão. Mas eu falei com a minha esposa que eu estava na faculdade e teve uma confusão com o meu nome na faculdade. Aí me chamaram na secretaria e eu vi lá o nome, Rafael Teixeira Barbosa. Eu falei, gente, vocês estão escrevendo meu nome trocado. Não, seu nome é esse. Eu falei, é mais ou menos. Você tem que botar o Barbosa antes. Ela é mesmo? Eu falei, é. Ué, então quem é esse? Eu falei, não sei, vocês é quem sabem. O nome do rapaz era o mesmo nome meu, só que invertido. Você acredita nisso? E Nenel achou uma que deve ser parente desse rapaz. Porque eles fizeram confusão do meu nome com esse rapaz. Em vez de chamar o rapaz, chamaram a mim. E aí eu estou vendo lá o nome da mãe do rapaz, eu falei, mas essa não é minha mãe. Não, eu falei, é sim, eu falei, não é não, eu vou mostrar minha carteira, eu vou lá buscar. Ó, esse meu nome, esse não é meu nome, tá errado, vocês escreveram meu nome errado. E eu entendi que eles escreveram errado, mas eles não escreveram errado. Eles estavam confundindo as duas pessoas por causa do nome. Deu para entender? Até hoje tem esse problema. Então, o grego chamou essa ação de baptizo. E você já sabe. Veja lá em Marcos 1,4. Assim apareceu Yohanan. E eu gosto de botar assim, o batizador. Ou o imersor. Para tirar esse erro. Porque foi uma tradução infeliz. O fazedor de Tevilá. Podia ser colocado, não é? No deserto, pregando o quê? O Tevilá. De arrependimento. É o banho ritual de arrependimento. Deu para entender? João Batista fazia isso. Para a remissão dos pecados. E logo depois de João aparecer fazendo Tevilá no Rio Jordão, quem que aparece? Yeshua. Ó, que bonitinho. Yeshua também aparece para que João fizesse com ele
o mesmo processo que Moisés fez com Arão e seus filhos. Primeiro, para servir a Deus, precisa de ter o banho ritual, que nós chamamos de batismo. E que na realidade em hebraico seria mais tevilá ou imersão. Na realidade, imersão é tradução de tevilá, né? Então, Yeshua também aparece para que João fizesse com ele o mesmo processo que Moisés fez com Arão e seus filhos. Então, Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Então, João tem que fazer a mesma coisa com aquele que vai ser o quê? O Cohen Gadol, como Arão é Cohen Gadol da primeira aliança, e Yeshua é Cohen Gadol da segunda aliança. Olha aí que coisa bonitinha. E como, olha só, e como Moisés era de que tribo? Gente, olha, tem milho e feijão. Decide onde você vai ajoelhar. No milho ou no feijão? Tribo de Levi. Moisés, Arão e seus filhos são da tribo de Levi. Pasmem, ó. Assim como Moisés era da tribo de Levi e banhou o Cohen Gadol da primeira aliança, assim também João, sendo da tribo de... Que bonitinho. É um da tribo de Levi que tem que fazer o quê? Dar o banho ritual no Cohen Gadol. Então Deus separa João e João vai dar o banho ritual no Cohen Gadol, pela ordem de Melquisedeque, da segunda aliança. A mesma coisa. Ele é que vai iniciar o processo de consagração do Cohen Gadol da segunda aliança a Deus. Ao serviço a Deus. Está percebendo? Logo, depois do banho, Moisés veste Arão e seus filhos com as roupas sacerdotais, pois para estar diante de Yud Revavirê, tem que estar vestido de forma adequada. Ouviu, crente? Isso não é brinquedo, tá ligado? Fica ligado. Tá ligado? Fica ligado. Para servir a Deus, até as vestimentas tem que ser. Deu para entender? Então, veja lá em Levítico 8, de 7 a 9. Vestiu a Arão com a túnica, cingiu com o cinto e vestiu-lhe um manto e pôs sobre ele o éfode, o peitoral. E cingiu com cinto de obra esmerada, e com ele apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o Urim e Tumim. Todo mundo pergunta, o que é Urim e Tumim? São duas pedras. Urim e Tumim, luzes e perfeição, que o sumo sacerdote carregava na posição do coração, e quando perguntava a Deus alguma coisa, Deus respondia com a mudança de cor das pedras. Amém? E pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, que é chamada também de coroa, escrito o quê? Santo ao Senhor, santidade ao Senhor. Porque ele está sendo consagrado, ele está sendo o quê? Separado, Nazar, Nazireu, ele está sendo separado para o serviço específico do Deus Altíssimo. Está vendo aí, ó? Coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Logo depois, Moisés unge com óleo da unção todo o tabernáculo. Ali tinha um tabernáculo, então ele foi ungir. Levítico 8, de 10 a 11. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia. E o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-los. Agora Moisés, depois de ungir o tabernáculo, agora Moisés vai ungir com óleo da unção só a cabeça do Cohen Gadol, Arão. Olha lá, ó. E ele não unge
os filhos de Arão. Que coisa estranha. Para quem lê a Torá, vai dizer, tem algo de diferente aqui. Sabe por quê? Eu vou mostrar por quê. Vamos lá em Levítico 8:2. Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Mas os filhos? Gente, a palavra de Deus tem que prestar atenção em tudo. E os filhos? Porque há uma ordem do Senhor, nosso Pai Celestial, que se faça também a unção dos filhos de Arão. Veja em Êxodo 30, de 30 a 31. Também ungirás a Arão e seus filhos e os santificará para que me administrem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o óleo sagrado para as unções por todas as vossas gerações. Então, uma ordem divina para Moisés ungir a Arão e seus filhos. Mas você percebe que Moisés só unge a Arão. Moisés sempre foi obediente a Deus. Então nós temos que prestar atenção na atitude de Moisés. Então fica faltando a unção com óleo sobre os filhos de Arão, pois Moisés obedece a Yud Revavirê em tudo. Esta unção com óleo sobre a cabeça de Arão é tão importante e passa desapercebido entre nós dentro da igreja. E o rei Davi nos ensina que é através desta unção sobre o Cohen Gadol é que permanecerá entre nós a união e o amor fraternal. Porque o Espírito é de quem? Pois é. E ele é o quê? Fala alto. Ele é amor. Então o Espírito dele vem em nós e nós passamos a ter o quê? O amor e a união entre nós. Você já notou uma coisa? Olha só para o estádio do Maracanã. Quando tem jogo lá de qualquer time, as partes são divididas. De um lado fica uma torcida e de outro lado fica outra. Agora, aquela torcida, ela está unida. Por quê? Pela paixão pelo clube. Eles só são unidos pela paixão por aquele time. Se aquele time acabar, a união deles acaba. E nós, de Yeshua, somos unidos por causa do amor de Elohim que foi derramado em nossos corações. Então, nós somos unidos pelo amor. Eles são unidos pela paixão a clube. Deu para perceber? A união precisa de algo que faz a cola entre nós. A nossa cola é o Ruach HaKodesh, que traz o amor de Deus no meu coração e no seu coração. E Davi fala sobre isso, apesar de ninguém entender. Salmo 133, de 1 a 2. Ó, quão bom e quão suave é. As pessoas até cantam. Que os irmãos vivam em união. A união e o amor entre os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão. Ele está ligando a nossa unidade, o nosso amor, à unção do Cohen Gadol lá atrás. Gente, precisa estar ligado, senão você perde. Precisa estar ligado, senão você perde o ônibus. Vai chegar atrasado. E não chega atrasado não, porque a porta fecha. Deu para você entender, meu irmão? Davi está falando isso. Davi está proclamando isso. Que a minha unidade e a sua unidade em amor fraternal, que é dito nas Escrituras, no Berit Hadashah, está ligado à unção do Cohen Gadol. O Espírito está no Cohen Gadol. A origem do Espírito não é o Cohen Gadol, mas o Espírito está no Cohen Gadol. O Espírito não é ligado à água? E quem é o manancial de águas vivas? Não. É o Pai. Você vai lá no profeta,
Deus fala assim: ó Israel, tu abandonaste a mim, poço de águas vivas, e cavaste poços rotos para vós. Então, na realidade, o poço de água viva é Elohim. E quem pode dar água viva para nós é o Cohen Gadol. Davi está falando isso. E só através dessa água haverá unidade e amor entre nós. Deu para entender? Como tudo é perfeito? É como o óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Repito, vou repetir o que eu falei para vocês. Visto que cada ordem dada pelo Criador tem o objetivo de ensinar, prever acontecimentos relacionados entre o povo escolhido Israel e os fatos envolvidos na sua redenção e na redenção de outras nações. Lembra disso? Então podemos ver que esta unção cumpriu também Yeshua. E você quer ver? Lucas 3, 21 a 22. Quando todo o povo fora batizado, todo mundo é lavado com a água, igual os filhos de Arão. Não foram? Hein? Moisés lavou Arão e seus filhos. Mas veja bem, quando todo o povo fora batizado, tendo sido Yeshua também batizado, foi também lavado junto com os outros, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Ruach HaKodesh desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se do céu essa voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ele é o único ungido. Todos foram batizados, lavados na água, mas só o Cohen Gadol é ungido pelo óleo. Igualzinho o que Moisés fez. Ele só ungiu a cabeça com óleo de Arão. Assim como só Yeshua, depois do batismo, foi ungido pelo Espírito de Deus. Todos nós sabemos que o óleo da unção representa o Ruach HaKodesh, o Espírito do Criador. Como Moisés, num primeiro momento, lavou com água Arão e seus filhos, mas só ungiu com óleo da unção o Cohen Gadol a Arão e não seus filhos, assim também Yohanan batizou todo o povo, inclusive o Cohen Gadol e Yeshua. Porém, neste primeiro momento, só Yeshua foi ungido pelo Espírito de Deus. Depois Moisés vai imolar o novilho ao Senhor, e o carneiro do holocausto e o carneiro da consagração, derramando sangue. E estes dois últimos carneiros, o do holocausto e da consagração, Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça deles. E o sangue do carneiro para a consagração, Moisés põe em Arão e em seus filhos. Veja, em Levítico 8, de 23 a 24. E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita. Se não ouvir espiritualmente, vai passar a ouvir. Está vendo aí? Sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E espargiu o sangue sobre o altar em redor. Interessante, né, meu irmão? Não sei se você já percebeu que quando o Senhor fala com a gente é sempre do lado direito. É sempre do lado direito. Porque o lado direito é santificado para o Senhor. Ouça as coisas de Deus, trabalhe nas obras de Deus e ande nos caminhos de Deus. Amém? Orelha, dedo da mão, dedo do pé. Glória a Deus. Ouça as coisas de Deus, trabalhe nas coisas de Deus e ande nos caminhos de Deus. Sempre, quando Deus fala conosco, Ele fala sempre do lado direito. Amém? Amém?
Glória a Deus. Não sei se vocês já perceberam isso. Começa a prestar atenção. Da mesma forma como Moisés fez, na nova aliança temos que derramar sangue, pois está escrito em Hebreus 9:22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Olha aí, ó. Logo, quando Moisés sacrifica o novilho, o carneiro do holocausto e o carneiro da consagração, está apontando para o sacrifício de Yeshua. Olha o sangue aí, ó. Tá vendo? Pois João, quando vê Yeshua, aponta para ele e diz, em João 1:29, no dia seguinte, João viu Yeshua, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Elohim, que tira os pecados do mundo. Yeshua é o novilho, é o carneiro do holocausto e é o carneiro da consagração. Por isso, nos últimos Pêssar de Yeshua, ele mesmo disse, em Marcos 14:24, e disse-lhe isto, é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. E Pedro também falou lá em 1 Pedro 1:18-19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Meu pai e minha mãe são muito bonzinhos, me educaram muito bem, mas isso aí é maneira vã de viver. Aí, ó, e você está sendo resgatado disso, mas com um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Mashiach. Pois como foi no tempo de Moisés com o sangue dos animais, também o sangue de Yeshua nos purifica, nos consagra, e nos santifica para o serviço ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que de forma perpétua, eterna. Amém? Como o cordeiro do holocausto, Yeshua é o perfeito holocausto. Inclusive, Yeshua substitui o holocausto dos animais que o prefiguram. Toda aquela lei sobre a morte dos animais prefiguram a morte de Yeshua. Veja Hebreus 10, de 3-10. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz recordação dos pecados, porque eu tenho sempre que sacrificar, sempre que sacrificar, sempre que sacrificar. Tá bem? Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Ele cobre, mas não tira, o pecado volta. Por isso, entrando no mundo entrando no mundo quem? Yeshua. Diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. Alguma tradução tá, mas um corpo tu me destes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, do rol do livro está escrito em mim. É o rolo do livro, fala dele. A Torá fala de quem? O Taná fala de quem? Para fazer, ó Santo de Jacó, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei, aqui é a lei sacrificial, viu, gente? Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira a primeira, a lei dos holocaustos, para estabelecer a segunda, a lei do holocausto, mas com a morte de um só cordeiro por toda a eternidade, Yeshua HaMashiach. E por meio desta oferta, o holocausto do corpo de Yeshua, nós somos consagrados e santificados para sempre a Yud Revaverê, como no primeiro pacto Arão e seus filhos foram. É a mesma coisa. Veja em Hebreus 10:14. Pois como uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Quem está sendo santificado aí? Então você está sendo aperfeiçoado pelo sacrifício de Yeshua, pelo sangue que ele derramou, para sempre. Não precisa sacrificar outro. Não é que não tenha sangue, tem sangue, só que esse é eterno. Não precisa ser repetido. Amém?
Depois do sangue, Moisés pega os pães ázimos. Olha aí, ó. Levítico 8:26. Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita, e pôs tudo nas mãos de Arão. Gente, você concorda que tudo tem uma razão de ser? Ó, gordura, tecido insensível. Pão ázimo, homem santificado, subjugando a gordura, a insensibilidade. Por isso que ele põe sobre a gordura. Amém, meu irmão? Amém? Vai aprendendo aí, hein? E pôs tudo nas mãos de quem? Do sumo sacerdote, Arão, e de seus filhos, e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois do derramamento do sangue, nos tornamos o quê? Massa nova. Por isso que ele vai pegar, derramou o sangue, começa a ser gerado na terra o quê? Massa nova. Por isso, Moisés vai pegar os pães ázimos. Glória a Deus. Porque fermento na Bíblia tipifica o pecado. Então agora, depois do banho ritual, depois do sangue derramado, começa a gerar o quê? Pães ázimos na terra. Até as festas falam disso. Depois de Pêssah entra o quê? Ázimos. Percebeu como uma coisa está ligada à outra? Gente, a palavra de Deus é tremenda. Depois do derramamento do sangue, nos tornamos massa nova, como dito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Machia, nosso Pêssah, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O ázimo supera a insensibilidade, que é o tecido da gordura. Por isso que quando queima a gordura, sobe em cheiro suave as narinas de Deus, porque está tirando a insensibilidade do seu coração com relação às coisas de Deus. Então somos apresentados a Yud Rei Vav-Rei em oferta de movimento. Sabe por quem? Pelo Cohen Gadol da Nova Aliança, Yeshua HaMashiach, exatamente como Arão fez, apresentando os pães ázimos, superando a gordura, em oferta de movimento ao Senhor. Veja em Hebreus 12, 2, de 11 a 13. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados. Quem santifica? Vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e os filhos que Elohim me deu. Olha aí, você vê que a ordem é idêntica ao que foi feito na nova aliança. Primeiro, banho, batismo. Segundo, derramamento de sangue. Terceiro, começa a gerar pães ázimos. Quarto, somos apresentados em oferta de movimento ao Senhor, superando a gordura que tinha em nossos corações. Glória a Deus. Deus é tremendo. E logo depois vai se cumprir a unção com óleo e com sangue também nos filhos de Arão. Agora Moisés vai ungir os filhos de Arão com óleo. Levítico 8:30, tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E assim santificou tanto Arão e suas ofertas, como seus filhos,
e as vestes de seus filhos com ele. Então agora os filhos são ungidos com óleo. Olha que coisa interessante. Primeiro vem o batismo, conhece como batismo. Depois vem o sacrifício com sangue. Depois é gerado pães ázimos e depois somos batizados com o Espírito Santo. Não foi assim que aconteceu, que Yeshua falou? Depois que Yeshua ressuscitou, o que ele falou? Ficar em Jerusalém até que sejas... primeiro a morte do Cordeiro, segundo o quê? Pães ázimos, terceiro, Shavuot. Vai lá para Jerusalém, que vós serei como filhos, ungido com o óleo da unção. Olha aí, depois do quê? Do sacrifício com sangue. É tremendo. Logo depois se cumpre a unção com óleo sobre os filhos de Arão. Isso nos mostra que depois do derramamento de sangue do cordeiro, haveria um derramar da unção do óleo, que nada mais é o cumprimento da promessa que Yud-Re Vav-Re fez por meio dos profetas. Veja em Joel 2, de 28 a 29. Acontecerá, depois que derramarei do meu espírito, depois de quê? Aí é que você tem que ligar as coisas, tá ligado? Depois de quê? Depois da separação do sumo sacerdote, da lavagem ritual do sumo sacerdote, do derramamento de sangue, da geração dos pães ázimos, aí depois eu derramo do meu espírito sobre todos. Foi por isso que Moisés, num primeiro passo, só unge Arão, e depois, com óleo, depois vai ungir os filhos também. Amém? Uma coisa que eu sempre perguntei, Senhor, mas Arão já tinha sido ungido com óleo, e depois ele é ungido novamente. Sabe por quê? Porque Arão é mortal como nós, e Yeshua só precisou de uma vez. Amém? Porque ele é eterno e sem pecado nenhum. Glória a Deus. Amém? Então, veja Joel. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos. E sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. E se cumpre em Shavuot, para a glória de Deus. Gente, Deus é perfeito. Se nós compreendermos o Taná, nós vamos compreender as maravilhas que Deus está fazendo entre nós. A salvação, o processo da salvação. E você vê que até os sacrifícios estão ligados às festas. Como nós não compreendemos as festas, não compreendemos nada também. Não sabemos o caminho que Deus tem conduzido a salvação dele na terra. E é necessário que nós compreendamos, porque senão a gente vai acompanhar coisa de homem. E aí, você fica iludida. Pensa que está salvo, mas não está. Está perdido. Está sem compreensão da verdade. E isso é muito perigoso, porque muita gente está morrendo sem compreensão nenhuma da verdade. E a Bíblia, Yeshua fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê que a Torá, na verdade, explica os evangelhos. E aí você vai entender que Paulo, quando saiu para ministrar, ele não tinha os evangelhos. E ele ministrava com o quê? E o que Yeshua fala? No rol do livro. Que livro é esse? Taná. Fala de mim. Se eu não consigo enxergar essas coisas na Torá, no Taná, eu estou com problema. Tem algo de errado na minha compreensão. Porque quando Yeshua falou com os discípulos de Emaús, está escrito assim, e Yeshua abriu o entendimento dos seus corações, para que eles compreendessem tudo que estava no livro sobre ele. Eita. Então, se eu não consigo ver Yeshua na Torá, algo de errado tem na minha salvação. Quando Yeshua fala
daquela parábola do rico e do Lázaro, quando o rico fala assim, manda alguém dentre os mortos ir falar com meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para aqui onde eu estou. Qual foi a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Quem que é Moisés e os profetas? Taná, Torá e os profetas. E hoje o Abraão pode falar assim, não, eles têm Moisés, os profetas, Berit e Hadashah e Apocalipse. Leia. Shabbat Shalom.